Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal para um novo amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje vou continuar falando sobre os principais motivos que concorrem para o alto índice de criminalidade no Brasil, o alto índice de violência que assola o país e que prejudica a todos nós. Eu, por exemplo, como já registrei em alguns vídeos aqui, entre assaltos e arrombamentos, já fui vítima mais de 15 ou 20 vezes, já perdi as contas ao longo da vida. É muito triste isso. E muito provavelmente ninguém escapou de uma dessas coisas. Eu sofri assalto à mão armada, saidinha de banco, invasão da loja, arrombamento da casa. Quando eu morava em Londrina, a casa que nós morávamos foi arrombada 6 vezes. Aqui em Curitiba, a minha empresa foi arrombada 3 vezes em 3 endereços diferentes. Então não adianta, é muito triste isso. E dificilmente se encontra alguém que não já sofreu algum tipo de violência nesse país. É um país sem governo, sem lei. Aliás, o que nós assistimos eventualmente, para não dizer rotineiramente, são membros do poder legislativo, executivo, judiciário se associando para relaxar as penas dos criminosos, desde o ladrão de carteira, o punguista, aquele que se prevalece do descuido das pessoas para roubar. Aliás, eu já fui vítima disso também, tanto dentro de ônibus quanto em fila para entrar num show, num estádio, enfim, ninguém escapa mesmo, é muito triste. A gente ri para não chorar. Eu já fiz coleções de boletins de ocorrência. Então, continuando o assunto, nós vemos os caras se associando para aliviar as penas dos pobres coitados, dos bandidos, dos criminosos. E o que a gente vê, por outro lado, é a polícia fazendo o seu trabalho. Vamos deixar a corrupção policial de lado, que não é o tema de hoje, mas é lógico que também existe, e também, obviamente, faz parte da criminalidade e contribui para que ela cresça ainda mais, mas não é o assunto de hoje. Esquecendo que existe corrupção policial, que também concorre para a impunidade, vamos deixar isso bastante claro. Existe a corrupção também do poder judiciário, que também favorece os crimes. Não raro a gente assiste notícias de juízes que são condenados. Vejam bem, quando o cara é condenado, sabe qual é a condenação dele? É aposentadoria compulsória. Então, juízes que são condenados à aposentadoria compulsória, ou seja, o cara vai deixar de trabalhar mais cedo na vida, vai se aposentar mais cedo como pena pelos crimes que praticou, por exemplo, vendendo sentenças para toda sorte de criminosos. Leia-se assassinos, ladrões, traficantes, contrabandistas e tudo mais. Então essa é a pena que os membros do judiciário, quando são criminosos, recebem. Então isso também faz parte da impunidade. O cara deveria ser demitido por justa causa e preso e responder pelos crimes, como acontece com qualquer outro cidadão, mas endeusam essas pessoas e daí elas também ficam imunes e impunes e ainda são premiadas por serem criminosas. Essa é a leitura que eu faço e desafio alguém que me prove o contrário. Não existe como dizer que isso é uma pena, uma punição, é um castigo, é uma compensação pelo indivíduo ser bandido, vender sentença, por exemplo. Outro fator que também concorre de maneira vergonhosa para a impunidade é a famosa imunidade parlamentar. Todo indivíduo que concorre a cargo público e é eleito, a partir do momento que ele é eleito, ele fica intocável, porque ele tem imunidade parlamentar. Aí ele pode fazer o que quiser, que se um dia ele foi condenado em primeira ou em segunda instância, por exemplo, alguém vai ficar com peninha dele e anular tanto
a condenação quanto às provas que o levaram para trás das grades. Lógico que isso não necessariamente faz parte da imunidade parlamentar, mas é uma consequência óbvia e inexorável da imunidade parlamentar, ainda que seja uma retribuição de favores, como já aconteceu aí inúmeras vezes no nosso país. Então, e a imunidade se estende a todo tipo, toda sorte de bandido, de gente que não presta, desprovida de caráter, desprovida de respeito, capacidade de respeitar as leis, desprovida de cidadania, desprovida de espírito republicano, desprovida de honestidade, desprovida de integridade moral, desprovida de tudo que é bom que nós aprendemos no seio dos nossos lares, que nossos pais nos ensinaram. Então, é isso que, em resumo da ópera, se traduz nesse termo impunidade. E que, obviamente, os bandidos, que, por exemplo, aquele que são presos, ainda que condenados, também tem uma série de regalias. O cara é condenado a 30 anos de cadeia, cumpriu 6 ou 12, já pode sair, e mesmo no cumprimento dos 6 ou 12 primeiros anos de regime fechado, tem direito, uma série de direitos. Mesmo quem matou os pais, no dia dos pais, no dia das mães e dos pais, tem direito de sair. Olha só a incoerência da coisa, como aconteceu com a Suzanne von Richthofen, que mandou matar os pais lá. Todo mundo sabe, é um caso público notório, aí uns 20 anos atrás, mais ou menos. E isso se repete dioturnamente. Então, o criminoso, ele tem a certeza que vai ficar impune. E as próprias estatísticas provam isso. A quantidade de arrombamentos que acontecem em São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, Londrina, qualquer cidade brasileira, principalmente as de porte médio e grande, de cada 100 casos, 5% são desvendados no máximo, e desses 5%, só metade dos criminosos arrombadores são identificados e presos. E mesmo identificados e presos, isso é considerado um crime de baixo teor ofensivo, digamos assim, de baixa periculosidade, e o cara fica poucos meses na cadeia e sai para continuar a vida criminosa dele. Até porque o sujeito não sabe fazer outra coisa, e se sabe tem preguiça. Não vai trabalhar nunca, vai ser sempre ladrão, vai ser sempre querer viver às custas do trabalho, do esforço, do suor e do sangue alheio. Então é isso, impunidade, culpa de governos incompetentes, de políticos incapazes, desqualificados na sua grande maioria, que nós elegemos sucessivamente ao longo de 40, 50 anos, depois colocamos os filhos, depois os netos, depois os bisnetos, aí o irmão, o pai, a mãe, o tio, a tia, o sobrinho, o primo, a prima, e vamos colocando a caterva toda, e os caras não fazem nada que preste pelo povo. E é por isso, e tudo isso se traduz no quê? Em impunidade, porque eles são incapazes de modificar esse cenário. Até porque, como eu já disse no começo do vídeo, eles vivem ao contrário do que se espera. Em vez de endurecer as leis contra os criminosos, as leis são sempre endurecidas contra as pessoas que trabalham dioturnamente para sobreviver e para sustentar esse sistema podre, fétido, que protege a bandidagem, que protege essa bandalha e que se autoprotege também. Então é isso. Esse é o principal motivo do alto índice de criminalidade no Brasil. Queiram ou não, senhores, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. E que Deus te livre dessa bandalha, dessa bandidagem, dessa caterva toda, tá bom? Até!